Em 2024, completou 10 anos desde que a Justiça brasileira autorizou pela primeira vez a importação de um remédio à base da planta cannabis. O uso medicinal é a aplicação controlada de compostos derivados da cannabis sativa, especialmente os canabinoides como o canabidiol, CBD, e o tetrahidrocannabidiol, THC, para tratar condições de saúde. Nós temos o sistema endocannabinoide, que todas as pessoas têm receptores, CB1, CB2 são os mais frequentes, distribuído em todo o nosso corpo, em todos os nossos órgãos. Então, todas as pessoas, de alguma forma, vai ter resposta ao uso do cannabis. A gente tem o CBD, que é o mais estudado, THC. Hoje temos o CBN, que é uma molécula super importante em termos de questão de sono, ansiedade, tem nos ajudado muito. São moléculas de estudos mais recentes. Temos o CBG, que é um derivado do CBD com uma questão também muito boa para a relação de dor crônica. E temos um bem recente também, o THCV. E o THCV com uns estudos bem embasados, recentes também, em relação a controle de diabetes, a questão de peso. Então, ele está sendo usado em pacientes com obesidade. Então, a gente tem várias moléculas. A Carol, por exemplo, é fundadora do grupo Mães de Cannabis, que se propõe a ajudar pacientes a conseguir os medicamentos à base da planta. Além disso, é mãe da Maria Elisa, que faz uso de medicamento à base de cannabis para tratar crises de epilepsia. E sempre, todos os pacientes que vão iniciar a tratar com cannabis e vão iniciar esse tratamento, eles têm como foco uma patologia, a mais agressiva possível. Às vezes o autismo, né? As crises convulsivas dentro do paciente portador de epilepsia, as dores no paciente com fibromialgia ou dores crônicas. Mas quando o paciente começa a tomar cannabis, ele vê que influencia em vários outros aspectos, como foi com a minha filha, por exemplo. Começou para tratar a epilepsia, automaticamente ela fez desmame de 5 medicamentos alopáticos que ela fazia de farmácia. E esses medicamentos em altas doses, eles sobrecarregavam fígado, tireoide, algumas funções no organismo dela que era como se fosse um efeito cascata, melhorava uma coisa e adoecia em outra, né? Tinha problemas de estômago. Então, a cannabis consegue retirar esse tanto de medicamento e o melhor, o efeito terapêutico da cannabis, ele tem uma atuação direta no sistema nervoso central e periférico. E, consequentemente, explicando de uma forma fisiológica, ele consegue atuar modulando, por exemplo, a espasticidade em pacientes com paralisia cerebral, que são muito rígidos. Então, essa rigidez faz com que o paciente tenha atrofia. Quando a cannabis entra e vai corrigindo essa rigidez, olha quantas deformidades não se evita no paciente. Então, no caso da Maria Elisa, melhorou a rigidez do tônus muscular, melhorou o sono, sem contar nas várias medicações que ela deixou de usar, controle das crises convulsivas, melhora no apetite, porque ela era muito ruim para comer, para se alimentar, né? Ela tinha muita dificuldade, então melhorou o apetite. Foi N fatores de benefícios para ela. Eu conheci a maconha em 2020, foram 2 anos depois que eu fui parar na UTI, por um problema de saúde sério com distúrbio alimentar. E aí, nessa época, com 17 anos, eu fui diagnosticado com TOC, anorexia e transtorno afetivo bipolar. Daí, nessa época, eu comecei a tomar alguns medicamentos farmacêuticos. Tomei Latuda, Torval, Somalium. Depois, alguns anos depois, eu não conseguia mais me dar bem com esses medicamentos. Tomei estalopram e quetiapina, que me ajudou um pouco por algum tempo. E aí, depois disso, eu conheci um psiquiatra, que era um profissional prescritor, que me passou a maconha de forma legalizada, né, em forma de um óleo que tinha uma qualidade, né, comprovada, regulamentada. A partir das evidências científicas e relatos de pacientes, a aceitação pública avança, mas ainda há desafios a serem enfrentados devido ao preconceito enraizado acerca da planta. Mesmo com o uso medicinal regulamentado pela Anvisa, o tratamento é de alto custo, dificultando assim o acesso para famílias de baixa renda. Segundo o Anuário da Cannabis Medicinal, neste ano no Brasil, cerca de 672 mil pessoas realizam tratamentos com medicamentos à base de cannabis.
De acordo com dados da Agência Brasil, cerca de 47% desses pacientes dependem da importação do medicamento, enquanto 31% faz uso dos remédios das farmácias brasileiras e 22% faz uso de medicamentos disponibilizados por associações. Bom, no cenário atual brasileiro, as formas de acesso são várias. Via farmácia, os medicamentos podem ser encontrados aí em algumas farmácias das grandes redes. Não é uma variedade muito grande e o custo é muito alto. Outra forma é a importação. Já é uma variedade bem maior, mas o custo continua sendo muito alto. Outra forma é via justamente as associações, que têm um custo menor, no geral, para que esse acesso seja conseguido. Nós temos também via SUS, dependendo aí da região de onde o paciente está, pode ser fornecido, mas ainda são pouquíssimas patologias que são atendidas e pouquíssimos estados que fazem, de fato, esse fornecimento. Temos o acesso também via plano de saúde. No geral, sempre a gente precisa judicializar para que tanto a cobertura do tratamento, o custeio via SUS, quanto o plano de saúde seja feito. Nesse sentido, grupos como o Curando Ivo e Mães de Cannabis auxiliam no processo de informação e acesso aos medicamentos. A associação nada mais é do que um conjunto de pessoas indignadas que procuraram dar manutenção na sua saúde, na sua qualidade de vida e democratizaram o acesso a essa substância. E a história da Associação Curando Ivo, assim como de várias outras, começa dentro de um núcleo familiar. Então, a família do Felipe Suzin, meu grande amigo de infância, o pai do Felipe Suzin, o seu Ivo, foi acometido pela doença de Alzheimer. E o óleo da cannabis trouxe qualidade de vida e esperança, O seu Ivo não dormia, passou a dormir, não conseguia sentar e manusear um talher e comer por conta própria, e depois do óleo da cannabis conseguiu. Assim como o Felipe, que infelizmente também tem leucemia, e para cada quimioterápico diário que ele toma, ele precisa da cannabis para controlar os efeitos colaterais. E a explosão midiática da história dessa família, de uma luta individual, fez que nascesse a Associação Curando Ivo, tornando-se uma luta coletiva, democratizando o acesso e auxiliando várias pessoas com problemas iguais e diferentes, mas justamente preenchendo este vazio regulamentar que o poder público deixou. Hoje a forma mais fiel e fidedigna que a gente consegue atuar com essas mães é linkando elas com as fontes de acesso. Por exemplo, a primeira base é a informação. A mãe chega para mim, Carol, olha, dá para tratar meu filho com cannabis, ele está tendo crise convulsiva, já tentou diversos medicamentos. Aí eu venho com a minha parte de conhecimento na área da saúde, como enfermeira, e explico o que significa a cannabis, como ela poderia ajudar o paciente. E aí eu vou fazer uma triagem socioeconômica, ver o que aquela família pode na realidade dela e o que ela pode acessar hoje de cannabis no Brasil. Se ele precisa de um advogado que faça a judicialização a baixo custo, a valor social, se ele precisa de um médico que atende mutirão de consulta com valor social. Então, essa é a nossa forma, é dar uma ponte, dar um caminho para que as famílias atípicas, principalmente, consigam encontrar cannabis e tratar de forma eficaz e fidedigna, com a realidade que elas têm. Os avanços se dão também por meio do aumento de pesquisas sobre os possíveis usos da planta cannabis. O Núcleo de Pesquisa em Cultivo de Cannabis Sativa, o NUPEC, situado na Escola de Agronomia da UFG, é um núcleo multidisciplinar que colabora com estudos sobre o cultivo, desenvolvimento e produtos à base da planta. Está bem ativo, está conseguindo unir tanto alunos da graduação, pós-graduação, bolsistas de pós-doutorado de várias áreas, isso que é interessante. Então, se vocês pararem se a gente parar para analisar, a gente tem hoje demandas que vão desde essa parte agronômica, que é aquele produtor que quer produzir a planta, tem da parte da área da saúde, odonto, medicina, que a gente já teve demanda nessa área, da área da arquitetura, com trabalhos voltados para a produção de tijolo, a base do cânhamo. Já tivemos demanda também da área de zootecnia para uso do óleo para animais. O grupo, vamos dizer, em 6 meses teve uma projeção muito grande, não só dentro da universidade, mas fora da universidade. Para Carol, é por meio da informação e da ciência que se combate o preconceito e também progride na luta pela democratização do acesso aos medicamentos.
Então, para quem está iniciando, estuda, entende o que é cannabis. Quem já está no caminho, que já está até um pouco cansado também, não desista. O sistema público de saúde, ele está aí para nos oferecer todas as possibilidades terapêuticas que a gente tem direito. E só não desistir, eu digo por mim. Se eu tivesse desistido lá em 2016 para 2017, quando tinha muito preconceito, dificuldade de acesso, 45 dias para eu conseguir falar na Anvisa, se eu tivesse desistido lá, eu tenho certeza que eu não teria a Maria Elisa de uma forma tão singela de saúde que ela tem hoje. Ela está muito bem, ela é uma criança que é portadora de epilepsia, tem a paralisia cerebral, mas ela é uma criança muito saudável, que ela conseguiu se desenvolver muito bem, e isso através de um tratamento fidedigno. Então, não desistam, que com o passar do tempo as coisas vão se amenizando e se organizando.